Pessoal, já se passaram 6 minutos desde as 10 horas. E, claro, em respeito a todos que já entraram aqui conosco, acho que seria um bom momento para a gente dar início às nossas atividades aqui do webinar. Nós temos um conteúdo muito legal aqui para trazer para vocês. E fiquem com a gente até o final, que a jornada ela vai ser muito intensa, desde esse primeiro encontro até o final do encontro presencial. Vamos lá? Aí, Gustavo. Legal, Gustavo. Obrigado pela essa intro. Pessoal, sejam muito mais do que bem-vindos à edição de 2026 da jornada ITAM e CMDB Plus AI da Format. Quem esteve com a gente no ano passado conheceu uma jornada fantástica de aprendizado, de conhecimento, de entendimento da conexão entre os assuntos. E hoje o foco é IA, nada mais relevante em 2026 do que isso. Todo mundo fala nisso, todo mundo está em um nível de maturação, de maturidade, com o assunto em suas operações. E é disso que a gente vai falar hoje. Hum, eu não consigo passar o slide. Pessoal, a gente tem alguns canais aqui e a gente queria deixar alguns segundinhos aqui para vocês. A comunidade Aitan CMDB, caso você não esteja já conosco por lá, é uma comunidade muito interessante. A gente queria também deixar aqui o QR Code do LinkedIn da Format. Cada vez mais, agora em 2026, estamos acelerando aí em termos de conteúdo. E a gente também tem a comunidade no WhatsApp, que também é dinâmica e os assuntos mais recentes são postados lá. Seguindo por aqui, pessoal, temos aqui conosco no palco Ellen Ferro, que é a nossa head de Aitan, aqui da Format. Oi, tudo bem, Ellen? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Estou muito animada para a jornada que a gente está começando aqui hoje. Exatamente. E a Ellen compõe aqui o palco junto com o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. Vejo que bastante gente entrou aqui. Eu compartilho da mesma animação, viu, Ellen? Eu acredito Exatamente. que até o final da nossa jornada a gente vai compartilhar muita coisa e aprender bastante com o pessoal que está aqui. Nós somos uma comunidade no fim das contas, né? E nada mais, pessoal, como head de marketing da Format, ver esse pessoal no palco, né? A sinergia deles, a composição, o conhecimento que a Ellen tem e o conhecimento que o Gustavo tem reunidos é o que torna essa edição de 2026 muito especial. Vamos continuar aqui. Pessoal, para quem ainda não conhece a jornada, ela sempre foi feita por fases, né? A gente teve algumas fases a mais no ano passado, hoje nós temos três. A gente fala hoje sobre o futuro do Aitan e do CMDB na era da IA. Depois, nesse webinar 2, que não é menos importante, a gente fala da integração entre IA e governança, né? Nada menos importante do que governança como vantagem competitiva aqui para o ambiente de Aitan. Depois, a gente tem futuramente em nossa comunicação detalhes sobre o fórum presencial super concorrido, né, que acontece em São Paulo e reúne assim cabeças profissionais do alto escalão aqui da nossa comunidade Aitan no Brasil. Então, sintam-se já convidados e aguardem as nossas comunicações. Falando um pouco da edição do ano passado, pessoal, nós tivemos 2.200 profissionais impactados. Gustavo e Ellen, o que que foi isso, né? Como foi legal perceber a união e a entrada de pessoas nessa comunidade que se forma, né? Uma comunidade muito unida, uma comunidade que compartilha muito conteúdo e que juntos crescem. A gente teve também mais de 500 visualizações por webinar, e nós tivemos também a participação de mais de 120 empresas, né? São números que nós não esperávamos e que superaram todas as expectativas.
né? 25 setores empresariais significa que a diversidade que a gente vê aqui de cases, ela é enriquecedora. Então, eu acredito que nós vamos superar todos esses números agora na edição de 2026. Isso mostra o quanto a disciplina de ITAM em CMDB é algo que está presente em uma diversidade, né? A gente está muito difundido no mercado e apesar de ter as particularidades, né, de cada setor, ainda assim a gente consegue se apoiar e os números trazem isso para a gente, né? Exatamente, Muito Gustavo. legal. E, e com isso em mente, a gente também entende que cada um está no seu nível de maturidade. Então, vamos descobrir aqui mais ou menos como que está a situação aqui do pessoal, gente? A gente vai rodar Ellen, uma enquetezinha, um Q&A. exatamente. Vamos colocar uma enquetezinha aí, né? Então, a gente tem a opção A, né? O que que é isso? O que que é IA? Né? A B é se você está já explorando. A C é se você já está em uso, né? E como que está em desenvolvimento aí inicial. Ou se a questão já está avançada aí em sua organização. Bora ver como que. Estou muito curioso para saber como que está agora, em junho de 2026. Olha, Olha, muita gente aqui explorando a IA no seu ambiente já, é isso muito aí. bacana. Interessante. Já mudou da edição de 2025, né, pessoal? 2025, a tecnologia estava muito menos madura. Consequentemente, as pessoas e os processos também estavam menos maduros para começar a adotar, né, a tecnologia. Sim, Né? sim. A gente até trouxe, né, nós falamos bastante de IA em 2025, mas ainda assim de uma forma bem acometida, né? Com Uhum, bastante cautela, porque, pessoal, a nossa intenção é exatamente fugir do hype. Nós estamos sendo inundados aí por pelo famoso AI wash, né? O mercado só fala de AI, você precisa aplicar, precisa trazer. O que a gente gostaria é de colocar o pé no chão mesmo, né? O que que já funciona, né? Projetar um futuro, mas baseado naquilo que é realidade, não naquilo que o mercado está enfiando goela abaixo. E a gente vai entender que existem alguns princípios, é, existem algumas medidas que a gente precisa tomar também, né? Então, muito pé no chão, bastante cautela. Vamos fugir do hype, apesar de que a gente vai falar do hype, vamos fugir do hype, né? Não vamos deixar que a janela de visibilidade seja tudo que a gente tenha. Né? Então, a intenção hoje é trazer para o chão, vamos entender como que a gente vai fazer. E é muito interessante ver que a grande maioria das respostas aqui estão indo no sentido de que a gente está explorando, né? E é o que a gente uhum. identifica na prática, tá, pessoal? É o que a gente identifica na prática dentro da nossa experiência com AI nas diversas organizações que a gente vem trabalhando, tá? É o que nós estamos vendo no dia a dia, né? As empresas realizando provas de conceito, testando, validando, para estarem mais maduras para esse próximo passo. E esse é o objetivo, a gente colocar a bola no chão e entender como que a IA está mudando o jogo em Aitan CMDB. Maravilha. Então vamos começar. Passando para o próximo slide aqui, dou a palavra ao Gustavo. Gustavo, fique à vontade, mano. E acho que a questão que fica, né, todos nós ali, a grande maioria explorando, a questão que fica é como e o porquê que inteligência artificial realmente muda o jogo de CMDB e Aitan, tirando tudo que a gente tem visto de hype no mercado. Tá? Pessoal, a gente está entrando agora numa fase da AI agêntica e principalmente pela AI agêntica, a gente estamos tendo um impacto muito grande na forma como a gente gerencia os ativos efetivamente. E isso também se reflete dentro do nosso CMDB. Antes nós tínhamos a gente já desenvolveu na disciplina de ITAM e de CMDB uma maturidade muito forte. E essa maturidade, ela começa a reduzir um pouquinho quando a gente começa a trazer para dentro desse ecossistema, para cima de um CMDB, para cima da disciplina de EITAM, as novas capacidades de AI. Por quê, pessoal? Por um fator que talvez torne as capacidades de AI que a gente vem implementando
como sendo um ativo muito crítico dentro desse ecossistema. A partir deste ano, a gente observa que cada vez mais e mais a IA ela vem tomando uma autonomia dentro da organização. E essa autonomia é o com que faz com que a gente tenha uma necessidade de olhar para esse ativo com um pouquinho mais de carinho, porque ele tem a capacidade tanto de consumir outros ativos, criar novos ativos, modificar ativos existentes. Quer dizer, a gente está falando de uma nova capacidade em cima do que já existe. Então, a gente precisa trazer também a luz para como a gente vai colocar isso de forma que seja operacionalmente viável, que a gente tenha especialmente uma governança muito forte em cima desses ativos que são supercríticos, para que isso não traga um impacto negativo em escala, o que também é possível. Tá? Exatamente. E quando a gente olha para o prisma de Aitan e CMDB, a IA e os agentes de IA que a gente vê no mercado sendo construídos, né, e como todo time aqui, né, o público falou, que estão testando com provas de conceito, esse novo ativo, no momento em que ele entra em produção e ele está impactando a entrega de um produto ou serviço de TI, fazendo parte ali do processo de TI, ele precisa ser rastreado no CMDB como item de configuração. O que muda agora é esse item de configuração, ele não é um item de configuração que a gente tem que só registrar e acompanhar o ciclo de vida dele. Agora a gente tem uma nova camada, que é esse novo item de configuração, ele tem a capacidade de mudar outros ativos e outros itens de configuração dentro do meu ambiente. Então, é a primeira vez que a gente fala é, em TI que a gente precisa olhar para um ativo de forma com cuidado, de forma crítica, porque ele vai impactar e ele vai fazer modificações no mundo, no ambiente real, tá? Então, tanto modificações, né, como o Gustavo falou, quanto gerenciar outros ativos, modificar outros ativos, criar outros ativos. Então, agora a gente precisa tomar um cuidado e olhar para esse novo ativo que surge com uma governança com base na particularidade que ele precisa ter, tá? Pessoal, essa resposta para essa pergunta, né, por que que a IA ela muda o jogo em Aitan e CMDB, ela parece simples, né, a gente trouxe uma síntese, mas ela é bem profunda. E a gente gostaria de desenhar com vocês aqui uma visão mesmo, né, trazendo um panorama para a nossa realidade. Então a gente vai olhar um pouquinho para o CMDB, como que o CMDB, qual que deveria ser um comportamento de um CMDB até ontem, né? Como que essa tecnologia vai impactar efetivamente o que surge ali e como que tudo isso se conecta também com as disciplinas de gestão de ativos. A grande verdade é que o CMDB até ontem, ele se comportava muito mais como um sistema de registro e hoje já é possível que esse CMDB se comporte como um sistema de inteligência, uma vez que a gente traz essa camada de tanto de GenAI quanto de IA agêntica, né? A IA que tem a capacidade de executar ações efetivamente. A partir do momento ali em que a gente começava a se fazer uma descoberta, né? A gente partia de servidores, encontramos aplicações, banco, cloud, a gente guardava tudo isso em um inventário, né? Centralizava isso em inventário, claro, com toda a governança que a gente precisa, atualizações constantes, integridade dos dados, né? Acurácia, mas tudo girava em torno do processo, né? O processo, incidente, mudança, problema, questão de conhecimento, tudo se apoia nesse centro. Até então, o CMDB ele estava aqui para suportar dessa forma. E agora, a gente tem uma visão um pouquinho diferente, né? O CMDB, ele não será mais somente a nossa única fonte de verdade, e ele passa agora a ser uma das nossas fontes de verdade, né? A gente agora tem a capacidade de uma integração agêntica que ela é muito mais ampla, mas ele passa a ser um ecossistema realmente vivo, onde ali dentro os ativos agora eles têm capacidade de execução.
né? Então a natureza dele muda, certo, Ellen? Certo? A gente passa de um sistema de registro onde a gente tinha ali dados estáticos, né, em que as outras disciplinas do IT bebiam dessa fonte do CMDB, para agora Uhum. olhar para um sistema de inteligência que é vivo e que precisa mapear, além dos itens de configuração e os seus relacionamentos, né, a gente não pode esquecer que o CMDB ele não é só uma tabela onde eu tenho registro, mas eu preciso ter o relacionamento entre esses itens de configuração para que eu possa entender quando que o servidor, por exemplo, ele foi impactado, que área de negócio e que aplicação de negócio vai sofrer impacto desse incidente, desse problema. Mas agora a gente olha para o CMDB como um sistema de inteligência. E o que que muda para o CMDB olhando para essa ótica de sistema de inteligência, né? Como que as empresas hoje elas já estão mudando a forma de tratar CMDB para acoplar esse sistema de inteligência? Antes, a gente precisava fazer descoberta, né, das informações de hardware, de software, de SaaS, de clouds, normalizar esses dados, reconciliar quando a gente fala de ITAM. Agora, além de toda essa camada de descoberta que nós já fazíamos, é necessário agora fazer um discovery de novos itens de configuração, que são agentes de IA, modelos LLMs, prompts, workflows. E aqui muda um pouco as conexões e o relacionamento que eu preciso ter no meu CMDB. Antes eu precisava saber que aplicação rodava em qual servidor. Hoje eu preciso entender que aplicação roda em qual servidor e que agente de IA pode agir em qual sistema dentro da minha tecnologia. Então muda um pouco esse paradigma, porque agora eu preciso, além de rastrear os relacionamentos que eu já tinha, eu preciso agora inventariar os novos itens de configuração, que são os agentes de AI. É interessante que a gente verá algumas novas formas de se relacionar os CIs, ao ponto de que agora, por exemplo, um agente que possui inteligência, ele consegue penetrar dentro do CMDB, penetrar dentro do nosso knowledge base, ele consegue ir investigando dados que estão disponíveis, se conectar a fontes externas. Posso, por exemplo, buscar informações de um vendor, posso buscar informações em um software que dispara alarmes para a gente pegar os logs mais específicos. Posso até mesmo entrar em um device para tentar usar esses logs para consertar uma indisponibilidade, por exemplo. E todo esse relacionamento, desde consumir conteúdo, conseguir executar uma ação, conseguir navegar entre esses relacionamentos, tudo isso vai precisar ser muito bem gerenciado, porque uma vez que a IA possui permissão, ela em algum momento irá usar essa permissão também, tá? É muito importante que a gente entenda que tudo que a gente tem no CMDB, nada a gente joga fora. Na verdade, a gente está evoluindo, né? Isso aqui é uma evolução. E agora a gente começa a trazer IA não mais somente no que a gente já tem bem definido no passado, né, como IA preditiva, machine learning, clusterização, classificação, né, isso já está muito bem estabelecido. Mas agora a gente consegue tomar ação em cima desses eventos, né? Dado um evento, a gente antes imaginava que ia cair para uma fila em que um processo aconteceria e nesse processo análises acontecem, requisições de dados acontecem, mas existe uma fila. E agora a gente consegue vislumbrar, isso é a realidade, a gente aplica isso hoje já no dia a dia. A gente consegue vislumbrar etapas desse processo onde a gente delega uma responsabilidade a um ativo. E olha que interessante, né? A gente está falando de não é delegar uma função, é delegar uma responsabilidade. E é claro que esse ativo tem dono, esse ativo tem responsável por ele, mas agora esse ativo tem a capacidade de tomar suas próprias decisões baseado no que nós conseguimos estipular que ele faça, tá? Então, dado esses eventos, a gente consegue visualizar esse processo dentro do nosso workflow, e isso muda drasticamente a forma como o nosso CMDB ele vive, né? A gente traz novos ativos, a gente consegue responder valor de, de uma forma mais dinâmica,
mais rápida e muito mais rápida, e a gente consegue também executações de uma forma muito mais rápida. Qual é o perigo aqui, pessoal? O perigo aqui é que toda essa velocidade traz para a gente um risco muito grande. E esse risco a gente contorna com governança. Extremamente importante a gente trazer essa camada de governança. Então, dentro desse ecossistema, a gente passa a não ser mais um sistema de registro com todos esses relacionamentos, a gente agrega relacionamentos nesse ecossistema, né? A gente agrega alguns relacionamentos aqui, como ActZone, a gente tem agora ativos que são donos de outros ativos, né? É, e a gente consegue trazer uma dinâmica entre todos os tipos de AI para uma operação de AI, né? Então a gente agrega mais uma camada como sendo especialmente em ITAM, de forma muito rica, um AI Operation Layer, né? A gente tem uma camada de operação de AI em que a gente vislumbra que a nossa atuação ela será um pouco diferente e ela já está mudando. A gente já está vendo isso acontecendo. Vou trazer um exemplo super prático para vocês entenderem, tá? Para que a gente faça até ontem, para a gente chegar em uma boa análise de renovação contratual, era necessário um nível de profundidade de conhecimento técnico em determinado software, por exemplo. É, Era necessário um bom nível de informação, de dados, né? Então a gente está falando de metering, dados de contrato, dados de licenciamento, né? Os direitos de uso. Tudo isso é necessário como input e uma pessoa executar essa análise. A pessoa, ela ainda é necessária aqui, só que ela tem uma mudança sutil na role, no papel dela, que conforme ela consegue assimilar as capacidades da IA e tem todo esse background para trazer esse valor para a organização, agora ela consegue conectar as duas coisas e, a partir de então, delegar partes desse processo para a IA. E quando eu digo delegar, é com vistoria. Então, o ser humano, ele é fundamental, pessoal. E aí eu trago mais uma vez, a gente está sendo inundado com o AI wash, e eu acredito que essa foi a pior estratégia que o mercado pôde tomar, de falar que a AI vai substituir o ser humano, e a gente sabe que essa não é a verdade na prática. A grande verdade é que a IA, ela é um grandíssimo amplificador das nossas capacidades, e a gente precisa incorporar isso para que a gente, individualmente, consiga agregar os valores que a IA traz, tanto em agilidade, capacidade, é, e, claro, transbordar isso para a organização. Então, essa nova camada de AI Operation, até pouco tempo atrás, ela estava muito centralizada no time de desenvolvimento, nas pessoas profundamente técnicas em AI, e de 2 anos para cá, com o Gen AI, a gente começa a ter uma difusão disso. A gente começa a ir mais para os times de negócio, a gente começa a ir mais para os times de operação. Quer dizer, a gente está meio que equiparando um pouco, né, o jogo técnico e o jogo de negócio. Quando a gente olhar para a Itan, Gustavo, por só favor, complementando por nesse favor, exemplo né? que você trouxe, que ele é muito bom e faz parte aqui do dia a dia de muitos especialistas, né, em gestão de ativos de TI, que é participar e planejar uma renovação de contrato que, vamos colocar até ontem, mobilizava muito grande parte do tempo do time para estruturar um cenário de renovação. É importante frisar aqui, pessoal, que a estratégia, seja de uma renovação de contrato, seja do mapeamento crítico de negócio, seja na definição, do programa em AI e a adoção de AI, a estratégia, ela precisa estar com o ser humano. A estratégia, ela precisa estar com quem entende de negócio e quem entende de pessoas. Então, o que que a IA vai realmente fazer no nosso dia a dia para potencializar as nossas capacidades? A gente vai delegar para a IA como que funcionam as regras de licenciamento, o que mudou nas regras de licenciamento dos fabricantes nos últimos meses, colocar ali o consumo do que eu tenho de licenciamento e me ajudar a chegar nesse consumo de forma mais acurada, de forma mais precisa. E tudo que a gente delegar para a IA, que a IA analisa, é importante que a gente revise como um passo final. Então, a estratégia, ela vai estar com as pessoas, porque pessoas entendem de negócios, e a IA vai potencializar
as nossas capacidades analíticas para lidar com um volume maior de dados, com mudanças nos cenários de licenciamento, nos cenários econômicos. E isso, pessoal, para a gente que trabalha com gestão de ativos, é um potencializador gigantesco do que a gente já consegue fazer, tá? Minha rede está dando uma falhadinha aqui. Voltou, Acho que eu Gustavo. voltei, pessoal. Voltou. Bacana, Ellen, obrigado. Foi um ponto importante aqui. É. E, pessoal, comecem a- eu acho que isso é importante também ressaltar. Tirem essa ideia que o mercado está trazendo para nós de que a IA irá substituir alguém. Efetivamente, ela não vai. E eu falo isso com profundidade técnica mesmo, no sentido de que ela é limitada. Ela tem suas capacidades extremamente limitadas. E sem a nossa governança, sem que a gente instrua, sem que a gente construa o que ela precisa fazer, sem que nós mantenhamos isso, não é possível que a IA opere, tá? O que é possível é que a gente consiga facilitar o nosso dia a dia, é possível que a gente consiga entregar valor mais rápido, é possível que a gente consiga atender mais demandas, é, e trazer mais dinamicidade para o ambiente, mas não é possível que sejamos substituídos, tá? Esse é um ponto que eu gostaria de trazer também. Então, pessoal, dito tudo isso, quando a gente conecta isso tudo com a ITAM, né, nós trazemos uma diversidade de possibilidades, tá? A gente pode começar a atuar em contratos com o AI. Então, dentro do nosso ciclo de vida de contratos, como que a gente consegue facilitar alguma etapa utilizando as capacidades de AI, né? Como que a gente consegue conectar todas essas capacidades com o contrato dentro da nossa operação? Essa visão crítica, que é muito particular de cada organização, mas existe sim um frame que a gente pode seguir para nos orientar, guiar, é, vai compor o que a gente chama de AI Ops. Tá? E é um processo contínuo. É um processo, na verdade, é um projeto que precisa-se de um PDCA, né? Ele tem uma evolução, ele existe uma melhoria, né, por cima dele. E ele não vai ficar centralizado nos times que são técnicos, tá? Hoje ainda é muito centralizado nos times técnicos, mas ele não vai ficar centralizado nos times técnicos. Existem etapas que são do time de negócio e existem etapas que são dos times técnico-operacionais. Isso é muito importante, por quê? Porque com esse nivelamento, a gente consegue trazer muita dinâmica para o ambiente, mas a gente também traz problemas. E esses problemas, a gente precisa cercá-los, né? É, dentro da nossa governança corporativa, ainda assim, né, aqui, a nossa governança corporativa atual não será suficiente para que a gente cerque todos esses problemas que podem nascer de implementação de AI no ambiente. Então, nasce uma nova forma de se fazer governança, né, que é o AI Asset Management, aonde a gente precisa olhar para as particularidades deste tipo de ativo. Sendo bem específico, pessoal, a gente está falando, por exemplo, de um agente que tem capacidade de montar um ELP. O resultado sempre, 99% das vezes, diverge em alguma medida do que realmente deveria ser. Nós, como humanos, também erramos, né? Mas ainda assim, os resultados não são 100%, dada a característica não determinística da IA. Por que que eu trago isso? Porque aqui agora a gente traz componentes de governança que são específicos, como, por exemplo, evaluations, né? A IA executou uma ação, como que a gente vai avaliar essa ação? É necessário que dentro da nossa governança, essa avaliação esteja bem estabelecida. Quais são os critérios de sucesso para que ele execute aquela ação com efetividade? E se ele não executa, como que a gente remedia isso? Onde é que a gente coloca os contornos, né, os guardrails, para que ele não ultrapasse, que ele não tenha, por exemplo, privilégios além do que deveria ter? Tudo isso está centralizado em governança. E isso, pessoal, traz um impacto muito forte em Ita, né? A gente está falando de ativos que são críticos, que podem criar, que podem editar, mas agora a gente trouxe um fatorzinho a mais, que é o ativo ele pode tomar uma decisão, né? E a gente, como
atores que governam esse ambiente, a gente precisa ter os olhos atentos para as decisões que esses agentes tomam. Muitíssimo importante. Toda decisão que uma IA toma, existe um ser humano responsável por trás. Por que eu digo isso? Porque foi lhe dado permissão, foi lhe dado contexto, foi lhe instruído o agente, e ele vai, a partir dali, executar o que ele precisa executar. Se ele conseguiu bypassar o ambiente dele, se ele conseguiu fazer algo com que não deveria, provavelmente, é, em boa parte das vezes, na verdade, ele não foi coberto com uma instrução, e aí a gente traz um modelo evolutivo para ir aos poucos evoluindo esse agente, e a gente vê isso hoje na prática. Ou então esse agente foi lhe dado permissão demais. Então, exemplo simples, tá? Agentes que fazem resoluções de incidente. Isso já é uma realidade. Se lá dentro do seu ecossistema surgem incidentes o tempo todo. Um usuário teve um problema para levantar uma senha, é, alguma impressora que parou de funcionar em determinado bloco, enfim, diversos tipos de incidentes que acontecem. Quando a gente traz um agente de IA que opera dentro do CMDB em um processo, por exemplo, de gestão de incidentes, esse agente, ele foi instruído por alguém, ele consome a base de dados do CMDB, que temos responsáveis para os CIs também, ele consome, ele bebe a informação que existe na knowledge base. Então, essa informação na knowledge base também existem pessoas que atestaram aquele conhecimento, e tudo isso que eu trouxe são argumentos para que a IA tome decisão. Então, percebam que tudo que eu trouxe tem como origem, ou pelo menos passou pelo crivo de um humano, tá? Então, entendam como que a IA consegue tomar decisões dentro do nosso CMDB, dentro do nosso ambiente, e como isso vai impactar de forma drástica. Eu trouxe uma cadeia de incidente, mas todas as cadeias, todos os processos em que a gente consegue vislumbrar essa tecnologia trazendo em pelo menos um pedacinho do processo algum ganho. Algum ganho de tempo, algum ganho operacional, algum ganho de acurácia, algum ganho de risco, tá? Então, o impacto ele é muito grande aqui. E como é uma tecnologia que a gente consegue evoluir, todos esses aspectos que estão no entorno dessa tecnologia também evoluem. Então, a gente traz de novo para todo o ecossistema a ideia de um sistema de inteligência, no sentido de que, uma vez que a gente encontrou um incidente em que a IA não foi capaz de resolver, ela não foi capaz de resolver porque algum dos pilares que sustentam aquele agente de IA está deixando a desejar. Por exemplo, se eu tenho capacidade de consumir incidentes que já existiram e surgiu um incidente novo, será que a IA vai ter capacidade de solucionar aquele incidente novo? Talvez não. Então, aqui a gente vê uma oportunidade de melhoria. Como que a gente pode incrementar esse agente para que, a partir desse tipo de incidente agora, na próxima execução, essa execução aconteça de forma efetiva? Será que um knowledge base é suficiente, né? Ela consegue consumir o nosso knowledge base, encontrar a solução de um problema e aplicá-la. Isso é a realidade, isso nós fazemos hoje. É, então, percebam como o ecossistema ele passa a não ser mais um sistema de registro que opera com fluxos de ITSM, de ITAM, de ITOM, de gestão de ativos em cima, e passa agora a tanto poder executar ações quanto se retroalimentar. Ele realmente se torna quase um agente vivo aqui. E sumarizando essa explicação, detalhada que você trouxe, né? Vejam, pessoal, que é uma evolução. A gente começa lá no sistema de registro, CMDB, seus relacionamentos, a interação com as outras disciplinas IT para um sistema mais complexo e um sistema de inteligência. Então, o que antes a gente tinha um sistema passivo que esperava atualização, hoje a gente já consegue ter um sistema que descobre e se retroalimenta e se auto-atualiza. Então, a gente pode ter esse mapeamento com os agentes que pode
executar ações de forma preditiva, antecipando falhas, por exemplo, nos meus ambientes, nos meus itens de configuração. O que eu tinha como uma foto, né, de um momento no meu CMDB, agora mais do que nunca precisa ser contínuo, porque ele é um sistema vivo em tempo real que pode executar ações em outros sistemas. E é um sistema de inteligência autônoma, ele opera com supervisão. Pessoal, foquem que aqui a IA ela vai operar, mas ela precisa de supervisão. Então, todo esse contexto que o Gustavo trouxe, toda essa base de knowledge base, toda essa dependência e essa correlação com o dono daquele agente, que é responsável pelas ações que aquele agente executa, é importante que todas as ações que um agente executar no nosso ambiente, elas sejam executadas com supervisão. Seja com uma base muito bem definida do que esse agente pode executar, seja com uma etapa de aprovação. Olha, para alguns incidentes ou para alguns ativos e itens de configuração, aí ela pode ir lá e executar determinadas ações. Para outros, eu preciso ter uma camada de aprovação antes da IA poder executar qualquer ação nesse ambiente. E aqui a gente está falando de ambientes críticos, tá? Recomendo que para ambientes críticos, ao colocar a IA para operar nesses ambientes, a gente tenha autorização e supervisão para cada ação que ela vai executar, tá? Então a IA ela precisa de contexto. De onde que vem esse contexto? Esse contexto vem do relacionamento que a gente vem construindo no CMDB nos últimos anos. Então, não é que o CMDB ele deixa de ser protagonista, ao contrário, ele agora vai dar para a IA o contexto que ela precisa, o relacionamento entre os dados, para que ela possa operar de forma efetiva no ambiente. Nós falamos de AI, pessoal, de uma forma um pouco mais genérica, mas a gente fala de, né, o termo AI, ele surgiu em 1956, a gente está falando aí de muito tempo atrás. Não existe só a IA generativa, né? Não existe só ali o ChatGPT, o Claude que a gente consegue incorporar nos nossos fluxos. E para cada um dos tipos de AI, nós estamos em um nível de maturidade diferente, né? Então, lá nos anos 2000, a gente começava a falar de Big Data, muito se falou de Big Data, as grandes corporações, as que estavam à frente na tecnologia, eram aquelas que tinham data lakes, né? Logo na sequência veio o Deep Learning, quer dizer, como é que a gente usa esse monte de dado agora para trazer informação, né? Transformar isso em valor realmente. A gente começou a falar de IA preditiva no mundo, no mercado, logo na sequência. Então aqui a gente fala de uma IA que, sendo muito simplório aqui, né, correndo o risco de ser muito simplista aqui, é um IA que tem a capacidade de trazer números para nós, baseado nos números que já existem, né? Então, como que a gente antecipa um movimento? Como que a gente antecipa um servidor que vai, né? Como que a gente antecipa uma ação que vai acontecer dentro do nosso sistema? E há pouco tempo atrás, a gente trouxe a IA generativa, né, com o surgimento ali dos transformers, né, a tecnologia dos transformers, e aqui a gente tem uma quebra de paradigma muito forte, tá? Então, com essa quebra de paradigma e com esse surgimento de tecnologia tão recente, dada a dinâmica do mundo hoje, a gente consegue adotar, né, a difusão do conhecimento ela é muito rápida, a gente consegue adotar tecnologias muito fácil. Então, dado esse impacto, a exposição que a gente tem às tecnologias de AI e como isso é uma mudança de paradigma, a gente está em níveis de maturidade completamente diferente, né? Estamos falando de 2 anos aqui com GenAI e aproximadamente 1 ano com IA agêntica. A forma como esses ativos serão governados ainda é um mistério para 99,9% das organizações, porque a gente está passando por uma fase exploratória. A gente viu aqui na nossa própria enquete, né? A maioria das organizações estão explorando. E logo, logo, um pouquinho à frente, essa questão da governança, a conta vai chegar, né? Então o que a gente traz como mensagem é: põe os pés no chão, atue desde hoje com governança. Os comitês não irão deixar passar realmente coisas que são muito fora da curva, mas mesmo aquelas que estão previstas, a gente ainda assim precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Quando a gente começa a adicionar esse tipo de solução dentro do nosso sistema, a gente precisa ter em mente que comportamentos que não estão previstos podem acontecer. Então, tragam para um sistema, para um ambiente de desenvolvimento, abusem bastante do teste,
antes de pensar em trazer essa solução como solução realmente. E E a IA, como o Gustavo por bem favor, falou, Ellen, ela que é a preditiva, né? sim, mas fica à Uhum. vontade, fica à vontade. Não, só esse ponto, né? A IA preditiva é a que traz as estatísticas pra gente, né? Exato. E como o Gustavo bem falou, pessoal, cada tipo de IA que a gente traz aqui, ela está num nível de maturidade diferente, né? A IA preditiva é aquela que prevê, o próprio nome já diz, né? Ela, em cima de dados numéricos e probabilísticos, ela vai fazer previsões. Então, o que que a IA preditiva já consegue fazer hoje? Ela consegue prever o fim de ciclo de vida de um ativo, refresh de hardware. Então, ela consegue prever qual que é a minha necessidade de refresh de hardware para os próximos 2, 3, 4 anos. Ela consegue prever se o item de configuração vai ter uma falha antes dessa falha acontecer, com base nos dados históricos que ela está consumindo. Ela consegue prever se uma licença, por exemplo, essa licença ela vai estourar com base no meu headcount de contratação e no meu planejamento de contratações ao longo do ano, e priorizar incidentes pelo impacto que esse incidente vai causar no meu serviço, tá? Então, essa IA, a IA preditiva, é a IA mais consolidada e mais madura das três que a gente está trazendo aqui, e a IA que dá ROI mais rápido. Por quê? Porque ela já tem um modelo pré-estabelecido e, com base nos dados históricos que eu tenho da minha organização, ela vai aprender a minha forma de trabalhar e ela vai me conseguir trazer dados ali muito assertivos. Tá? Ellen, na sua opinião, do que você já tem de background, no que você vê no dia a dia, esse ponto que você trouxe de que ela é a IA que traz o ROI mais rápido, é a IA que está mais madura, na sua opinião, você vê que as organizações elas estão aproveitando dessa maturidade ou, no seu ponto de vista, esse hype da IA, né, esses últimos anos da IA com muito hype, fez as empresas virarem os olhos mais para a IA, olhando muito para a IA generativa, mas negligenciando um pouco, talvez, não trazendo a IA que gera o ROI mais rápido antes daquela IA que é mais incerta, mais arriscada, mais difícil de governar. Eu vejo que, assim como o nosso público já respondeu aqui, as empresas elas estão indo na contramão disso aqui que a gente está falando quanto à IA preditiva que gera mais ROI. Então, a gente está vendo grandes projetos de IA, mas olhando já para a IA generativa. Então, eu quero entrar na minha ferramenta de HSM, eu quero que a IA já me responda e me sumariza incidentes onde eu tenho que trabalhar, onde eu tenho que atuar de forma muito rápida. Ou AI agêntica, eu quero uma IA que vá na minha console SaaS e já faça ali a retirada de licenças, por exemplo, que é o que ela tem potencial. Mas eu foco muito mais na IA agêntica do que na IA preditiva, que é essa IA que aprende com o que eu tenho dentro de casa e me traz dados acurados para eu trabalhar com base no meu ambiente e não só de mercado. Então, como que a gente trabalhava antigamente, né? Antes, a gente olhava a previsão do mercado. Hoje a gente já tem uma IA que pode olhar para a previsão, além de olhar para a previsão do mercado, olhar para a previsão do que eu tenho no meu próprio ambiente, olhando para a minha base de dados, que é uma base histórica muito rica. Então, eu vejo que a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, mas as empresas elas estão implementando IA onde é mais fácil ou onde dói mais, onde é mais urgente, e não onde pode trazer mais retorno, tá? Pensando numa Uhum, escalada, pensando numa evolução de maturidade. uhum, bacana. Né? E aqui, pessoal, a gente acabou falando um pouquinho, né, do potencial que tem a IA generativa, que é uma IA que ela é emergente. Então, a gente consegue sumarizar incidentes navegando ali em seus relacionamentos, enriquecer dados com normalização, gerar KBs a partir de incidentes já resolvidos. Então, essa IA que mais aproxima a IA das pessoas. E por que que eu vejo também, Gustavo, que esse boom com IA generativa ela é tão forte? Porque o contato com o ChatGPT, com o Claude, com o Gemini, com o Copilot mudou a nossa forma de trabalhar. Então, a gente quer essa facilidade que antes a gente não tinha com o Google, de ter que entrar em vários sites para buscar uma informação. A gente quer aplicar essa mesma facilidade no nosso ambiente, né? E aí que precisa se ter estratégia do nosso programa de adoção de IA, que eu vou aplicar AI onde é mais fácil, ou eu vou aplicar AI onde é mais crítico para mim, onde dói mais, mas onde eu posso ter maior retorno, pensando numa evolução dessa maturidade. Tá?
E é uma IA que vai transformar dado em linguagem, né, e um conhecimento em uma resposta muito rápida. Então, eu acredito que a forma de trabalhar mudou com ChatGPT, Claude, Gemini e Copilot, e a gente está buscando isso agora para o nosso ambiente de tecnologia também, propagar isso para o nosso ambiente de Uhum. tecnologia. É uma IA muito perigosa nesse aspecto, né? A gente é bombardeado de todos os lados e, querendo ou não, aquilo que tá com mais exposição tende a chamar mais a atenção também, né? Então, essa distinção entre as maturidades e as capacidades de cada uma delas, é importante que vocês considerem isso quando vocês começarem a trazer um roadmap de implementação de AI, né? A gente vai falar de roadmap nos próximos encontros, e a gente precisa prever isso também, né? Entender que são diferentes, que têm funções diferentes, que às vezes são complementares e que às vezes são concorrentes, né? Tendo essa visão macro, a gente consegue discutir com o board, priorizar investimento, entender aonde a gente vai priorizar o nosso tempo para que a gente não adote o caminho mais fácil, mas adotar o caminho que a gente vislumbra que trará valor na nossa operação. Tá? Então, este panorama aqui, até recomendo que vocês tirem um print, né, dessa tela, porque essa única distinção entre as maturidades e as capacidades pode ajudar bastante a gente na tomada de decisão que a gente precisa de agora em diante também. Né? E em como nós vamos defender esse programa de adoção IA nas nossas organizações. Então, Uhum. talvez ter na etapa de criação de um business case, ter muito claro a diferença desses três tipos de AI e onde que elas devem ser mais utilizadas e onde elas trazem mais valor, é muito importante para defender esse business case de adoção de IA. Claro, pessoal, tudo isso que a gente falou roda em cima de um CMDB e de outras fontes. E a gente queria entender de vocês o quanto vocês confiam no CMDB de vocês hoje, para que uma IA possa, com base nessas informações do CMDB, tomar uma decisão sozinha. A gente queria distribuir aqui para vocês um pop-upzinho com essa pergunta. A primeira opção, de jeito nenhum, não tem como confiar na IA, não tem como confiar no CMDB para fornecer informações para IA. Né? Só para coisinhas simples, coisinhas ali que se a gente precisar a gente reverte facilmente. Em partes, né? Existem algumas capacidades ali do nosso CMDB que estão bem estabelecidas e a gente consegue confiar nesse CMDB para ir a tomar essas decisões. Ou sim, nosso CMDB é lindo, maravilhoso e colocando os agentes de IA aqui vai funcionar tudo certinho. Já Essa temos enquete algumas é respostas. sensacional. Já temos algumas respostas aqui. Bacana, olha só que interessante. A gente tá vendo um resultado interessante aqui, pessoal. Sim. Comenta, É, o Gustavo, comenta pessoal, o ela. pessoal tá, o pessoal tá respondendo aqui que em partes, em alguns domínios e classes eles confiam sim no CMDB, e Bom, em outros não. 56% responderam essa alternativa. Muito interessante. cara, que bom. É interessante. Isso é muito interessante, pessoal. Por que que eu acho que essa pergunta aqui é uma pergunta muito chave para o momento em que a gente está, né? Nós já falamos que estamos em momento de exploração, bombardeados. A boa parte das pessoas é totalmente avesso, não acredita na tecnologia. Boa parte das pessoas muito entusiastas, acreditando que a tecnologia vai fazer tudo. E a gente sabe que o caminho do meio, né, o caminho do equilíbrio, quase sempre é o melhor caminho. E essa pergunta é muito boa porque ela coloca os nossos pés no chão, no sentido de que, será que realmente faz sentido a gente discutir, a gente que vai resolver um incidente, sendo que o nosso problema talvez esteja um passo atrás, esteja no CMDB, esteja nas nossas fontes de informação, né? Como que a gente consegue trabalhar para que o agente ele consiga ter bom resultado? E o CMDB é uma boa chave para isso. Por quê? Porque o que a gente percebe nas nossas implementações, né, com os nossos agentes de AI, é que
a efetividade dos agentes, ela nunca é 100%. Ela nunca é 100% por causa do agente em si, e sim por causa da fonte, né, de onde ele consome. Então a gente fala aqui de 75% de aproveitamento, é, nas execuções que acontecem dentro dos fluxos, boa parte, né, os 25% que não atendem ao que a gente gostaria que atendesse, quase 100% dos problemas estão dentro do CMDB. Dentro do CMDB no sentido de não existir um relacionamento, de não existir um incidente prévio, de não existir uma integração com a minha origem, de não existir, por exemplo, é, é, um registro que embase uma decisão que ela precisa tomar. Então, quando a gente começa a olhar para esses números todos, a gente entende que é, muito mais do que a capacidade agêntica dentro do nosso ecossistema de inteligência, a origem, o CMDB, a fonte, ela é o coração de tudo isso. Sem essa pecinha, essa pequena pecinha, a gente com certeza vai ter muito trabalho para fazer os agentes de IA funcionar sem ele consumir dessa origem de forma adequada. Então, essa pergunta é muito chave nesse sentido, pessoal. Entendam que dado é, é o alimento da IA, né? A gente pode traduzir dessa forma, né? A- as decisões, as instruções, tudo isso nós somos responsáveis. Mas o que ela consome para construir o nosso output, a nossa saída, é o dado. E o dado, majoritariamente, vem daqui. Então, tenham isso em mente, isso é muito importante. E é por isso, pessoal, que esse é um dos fatores que faz com que 95% dos projetos que foram implementados com AI não entreguem o impacto que se esperava. Essa é uma pesquisa do MIT, que foi realizada aqui logo no finalzinho do ano passado, né? Mas ainda assim bem recente. Ela traz para a gente um panorama de que, devido a todos esses fatores de experimentação, de tecnologia, de governança, a maioria das empresas não tem sucesso nas empreitadas e projetos de AI. O board, né, a diretoria está empurrando para baixo AI. Com isso, a gente toma essas decisões de tentar mostrar valor onde é mais fácil. É, a, a, a gente está empurrando tecnologia de uma forma que a gente não consegue viabilizar conhecimento para que a gente implemente os projetos da forma certa. E a gente tem esse número desastroso de 95% de fracasso. E aí, será que a gente está falando de é, um investimento que foi totalmente jogado fora, no sentido de investimento financeiro, investimento de tempo, investimento de capital intelectual? Eu diria que não. Eu diria que não, porque esses projetos que fracassam hoje dentro dos nossos testes, eles servem de embasamento para que a gente não fale mais, né? Então, vamos usar dos bons princípios ITIL e vamos olhar para trás, vamos ver o que nós temos, vamos aproveitar o que já existe, inclusive aquilo que deu errado. No sentido de que, se a implementação não teve o sucesso que a gente esperava, onde é que está o erro, né? Qual é a falha? 80% dos projetos também falham, né, Ellen? Mas em um aspecto um pouco É, diferente. a Rand Corporation, ela corrobora esse estudo do MIT, em que cerca de 80% dos projetos de IA empresariais não entregam o valor prometido. Então, o que a gente vê no mercado é que existe uma expectativa em aplicar IA nos processos, existe investimento, né? A gente está vendo aí os números astronômicos que é investimento feito em IA só no ano de 2026, mas eles ainda não entregam o valor, então essa expectativa ela está sendo frustrada. Então a gente tem bilhões investidos, né, nessa tecnologia, e a pergunta ela deixa de ser se a IA funciona. Aí virou por que que ela está falhando tanto, né? Então, quando a gente olha para a ótica de Aitan e CMDB, os números eles não são diferentes, né? A IA, ela herda o erro do CMDB. Então, essa pergunta que nós trouxemos aqui para o público de entender se o CMDB é confiável para que um IA tome decisão, ela é super importante, porque se entra dado ruim, né? Se entra lixo,
na minha IA, vai sair lixo. Só que esse lixo ele vai sair numa escala muito maior e numa velocidade de processamento muito maior. Então, uma pesquisa do Gartner mostra que 25% das empresas apenas extraem o valor real do seu CMDB. Então, a gente não está aqui falando nem de IA ainda. A gente está falando de CMDB, que é a fundação aonde a IA precisa operar, né? A acurácia típica do CMDB é em torno de 60%. Então, a gente tem 40% ali em que nós não temos visibilidade, em que nós não temos confiança, em que os dados estão degradados. E um dado alarmante que eu vejo aqui é que 83% das organizações não enxergam ao menos 20% dos seus ativos. Então, tem um limbo aí quando a gente fala em gestão de ativos, que é um limbo de visibilidade, que é a primeira etapa desse processo, em que as empresas elas não têm essa visibilidade. Então, se eu não consigo ver, eu não consigo gerenciar. Essa é a base de uma boa gestão de ativos. Se eu não consigo gerenciar, como é que eu vou conseguir delegar para a IA executar alguma ação em cima do meu ambiente? Torna-se impossível, torna-se inviável. Então, pensar num roadmap de adoção de AI, pensar no business case em que eu entenda qual tipo de AI faz mais sentido eu aplicar no meu ambiente, no meu momento em que eu tenho, na maturidade que eu tenho. E enquanto esse processo acontece, né? O que que eu tenho que fazer no meu CMDB para que ele esteja mais, mais pronto, digamos assim, né? AI ready, para que eu consiga começar a aplicar AI e começar a extrair valor. Eu vejo que esse é um ponto e a gente tem que voltar para a fundação, né? Então, em um cenário como esse, a camada de AI, pessoal, não vai ser a solução dos problemas que a gente encontra hoje nas organizações. A Exatamente. gente terá uma camada a mais de problema. Essa que é a grande Exato. verdade. E eu Então, queria fazer uma pergunta aqui, muito honesta para o público, tá? Não tá aqui em nenhum pool, em nenhum Q&A, mas a gente tem alguma dúvida do potencial do Claude, do ChatGPT, do Gemini, do Copilot para aumentar a produtividade do nosso dia a dia? Alguém tem alguma dúvida do potencial dessa tecnologia? pessoal, se vocês ainda não tiveram a experiência de usar uma IA agêntica, né, se vocês estão acostumados com entrar em um chat e pedir uma resposta, sugiro fortemente que vocês experimentem. Estou falando de um Codex, de um, de um Cloud Desktop, outras possibilidades, open source, como um Hermes Agent. Quando vocês visualizarem um agente de IA fazendo uma tarefa de ponta a ponta, baseado nas boas instruções que você forneceu em uma boa base de dados, e vocês vão conseguir ter plenitude em entender o potencial real da tecnologia. É. Mas, ressaltando, é, com bastante ressalvas no sentido de que é necessário uma boa instrução, é necessário bons dados, mas se vocês fornecerem a probabilidade de vocês atingirem um output, né, um resultado tão bom quanto o que vocês mesmos produziriam, dentro do que vocês possuem domínio, ou até melhor, ela é muitíssimo alta. Então, se vocês ainda são céticos no sentido de que o modelo, a tecnologia, ela é capaz, eu recomendo que façam esse teste, experimentem, entrem nessa nova experiência de braços abertos, para que vocês consigam vislumbrar o mesmo impacto futuro que nós vislumbramos. Com toda a base pronta, com um projeto bem estruturado, muito bem feito, o modelo, pessoal, a tecnologia não é o gargalo. A tecnologia ela é altamente capaz hoje, Exato. muito mais capaz do que o que as grandes corporações, do que a nível individual as pessoas conseguem aplicar para ganhar valor no dia a dia, tá? Isso, Eu pessoal, vejo. por favor, Desculpa, Gu. Eu vejo que uma correlação muito fácil de se fazer eu acredito que pouquíssimas pessoas duvidam do potencial do ChatGPT, do Claude, do Gemini. É, a tecnologia, ela já se provou. Ela já mudou a nossa forma de trabalhar. Então, se 95% das iniciativas com IA falham no mercado, né, que foram o que os estudos mostram, a falha ela não é da tecnologia, é de quem está implementando e como está implementando, onde está implementando. Então, esse gap de aprendizado, né, Gustavo, que você trouxe antes de pensar em colocar IA para automatizar os meus processos,
é o que você falou. Teste uma AI agêntica, execute algum fluxo de trabalho pequeno no seu dia a dia, seja ler sua caixa de e-mail e te trazer um sumarizado ali do que você precisa fazer no dia, algo simples, para que você possa vislumbrar o que que a IA pode fazer, olhando para a organização num projeto estruturado, com uma arquitetura robusta, com uma base de dados maior, e aí a gente consegue imaginar, né? Se eu consigo imaginar, a gente consegue executar. Basicamente isso. E é justamente por nós, né, como sociedade, né, termos esse learning gap, né, essa lacuna de conhecimento, em- é realmente a capacidade, é que quando chega para gente uma, uma demanda de precisamos de AI, precisamos de colocar AI na organização. Essa necessidade com o Learning Gap faz com que a gente tome a decisão de ir pelo caminho que é mais fácil, porque é onde a gente tem o domínio, né? A gente sempre vai por onde nós temos o domínio. E esse, pessoal, é o motivo número um das falhas de implementações de projetos com AI. Então, a base de dados, ela falha no momento em que o agente já é operacional. Então, se a gente olhar de forma purista, o projeto de AI foi bem sucedido. Ele tem a capacidade de executar a ação que a gente trouxe para ele implementar. Mas a base não é suficiente para que a gente tenha um bom resultado. Aqui, a gente tem um tipo de problema. A maioria dos problemas não chegou aqui ainda, né? As pessoas ainda não conseguem trazer essa capacidade e os projetos eles morrem justamente nessa primeira etapa, em conseguir entender como que a gente integra a tecnologia no nosso fluxo de trabalho. Então, esse gap, essa lacuna de conhecimento, é o que falta para que a maioria dos projetos que estão sendo implementados tenham sucesso. Percebam como é um trabalho de pessoas, né? Outro motivo que faz com que os grandes projetos falhem é que boa parte das organizações estão construindo, reinventando a roda, ao invés de usar algo que já está pronto. Então, quando a gente associa isso com o gap de conhecimento, né, a gente quer sair com tudo do zero, um projeto inteiro. Isso surgiu, pessoal, porque as pessoas abrem um Cloud Code, em 3 prompts eles veem no navegador um sistema funcional e acreditam que dá para, a partir dali, então, sair com um sistema inteiro do zero e fazer isso se tornar um processo dentro da organização. É possível, com toda certeza. Mas o conhecimento técnico por trás, ele precisa ser exponencialmente maior do que se a gente, estrategicamente, tomar decisões de usar o que já existe pronto. Então, vou dar um exemplo muito simples, pessoal. Imaginem na organização de vocês. Vocês acreditam que é possível a gente desenvolver um sistema de AI do zero que traga para a gente mais maturidade, governança, e efetividade do que consumir, por exemplo, o Vertex AI do Google, o Microsoft AI Foundry, o próprio Copilot, o Bedrock da Amazon. Não tentem competir. Aproveitem, né? Aproveitem que já existe toda essa base pronta, muito bem consolidada, e incorporem isso no dia a dia. E aí sim, em um momento talvez mais estratégico, de um conhecimento técnico mais profundo, de uma governança mais robusta, aí a gente pensa em construir sistemas nesse nível. Mas até lá, como que a gente aplica esse ferramental que já existe? Usar uma plataforma madura é divisor de águas, mas eu não estou falando da plataforma necessariamente. Eu estou falando da decisão de construir ao invés de usar o que já existe de maduro. E isso é fator decisivo nos projetos que estão falhando também. Ademais, se a gente conecta esses pontos todos, a gente chega no terceiro fator, que é o piloto, ele não é implementação. Então a gente já está saindo de um cenário em que a gente quer sair com tudo do zero. Piloto não tem escala, piloto não tem todos os guardrails, piloto não tem todos os fatores necessários para que a gente consiga efetivamente fazer a operação rodar fluida. Por que que isso é importante? Também, porque a gente está gastando o nosso tempo hoje na construção, no piloto, ao invés de pensar aonde é que está realmente a falha desse sistema todo, que não é no modelo, não é na tecnologia. Se a gente optar por projetos prontos, não é no projeto.
Pessoal, é gestão de mudança, é pessoas, né? A gente tira totalmente tecnologia de lado agora, tira a plataforma. 70% de, da porcentagem do fator de sucesso está em gestão de mudanças e pessoas. E por que que a gente partiu por esse caminho, pessoal? Porque nós estamos sendo inundados. O Gartner traz para nós o Hype Cycle, e o Hype Cycle ele é muito esclarecedor para a gente entender os movimentos que estão acontecendo no mercado, porque a gente consegue efetivamente traçar uma expectativa ao longo do tempo. Hoje, pessoal, nós estamos no topo da onda, a gente está lá na crista. As expectativas estão extremamente infladas. Até por isso que, particularmente, eu gostaria de. A gente começou esse webinar falando, pessoal, vamos colocar o pé no chão, porque as expectativas estão muito altas e a gente está entrando nessa fase de decepção, né, o Vale da Morte, que nós já entramos com Gen AI, né? Então, o Chat GPT, ele já passou por esse hype. O Claude no navegador, ele já passou por esse hype. E a gente já entendeu suas limitações, a gente está chegando agora lá no Vale da Morte ali, onde talvez se você já partiu para um IA agêntica, você já nem mais abre uma Gen AI simples, né? Essa evolução é natural do mercado e é importante que quando a gente imaginar, projetar a adoção de AI, quando a gente estiver buscando o nosso cenário AI ready, entenda que a gente está sendo bombardeado por algo que talvez não seja real. Então, busquem com clareza entender o que é realidade. A gente está passando por um momento de maturidade ainda, né? Estamos buscando esse momento de maturidade. A gente não tem ainda maturidade com dados, quem dirá com implementações de AI. Então, vamos com calma, pé no chão, vamos entender aonde traz valor, como que a gente aplica IA agêntica, não vamos reconstruir a roda, paciência, que o resultado ele vem através de uma boa estratégia. AI Ready, pessoal. Então, a gente está falando bastante de estar pronto para adotar essa tecnologia, né? AI Ready, pessoal, não é tecnologia. AI Ready é o que precede isso, né? O que a grande maioria das pessoas está fazendo é comprar a ferramenta, dar para o pessoal usar, sem fazer uma capacitação, sem ter um treinamento, sem investir na pessoa e investir na tecnologia, que é um caminho totalmente contrário do que a gente poderia pensar em um processo de gestão de mudança. Se a gente traz para a mesa um processo de gestão de mudança e entende o potencial da IA para esse cenário crítico de operação, é necessário capacitação, né? É necessário entender como funciona e sair do básico, entender como que a gente vai criar valor, mas não somente provendo, investindo, colocando dinheiro e exigindo projetos que talvez não funcionem. Exato. E um ponto importante, pessoal, é que o mercado muito se fala de AI ready, né? E o que é estar AI ready? Quando a gente fala de ITAM e CMDB, para aplicar AI no que a gente já faz hoje? É pessoas. Então, quem capitaliza isso, né? Os processos. O que que, o que que sustenta esse ITAM e CMDB? Governança, discovery, reconciliação, tecnologia. É o acelerador. Então, se em ITAM 80% é processos e pessoas e 20% é tecnologia, aqui pessoas e processos têm um peso muito maior do que tecnologia, porque a tecnologia ela já está pronta, como nós trouxemos aqui. E um quarto pilar é estratégia, onde aplicar. Como eu falei, não se delega estratégia para AI. E quando a gente fala de quem capitaliza essa adoção de IA, quando a gente fala em ITAM e CMDB, antes de mais nada é entender da tecnologia que está aí. Então, é ter fluência no uso da IA, no uso da IA para melhorar os nossos fluxos de trabalho e treinar o nosso time com AI, na rotina de AI, nos nossos cases de ITAM e de CMDB. Então, é pegar um processo de uma renovação de contratos, onde a gente tem que desenhar cenários de renovações, pensar em quantitativo, perfilamento de usuários, aplicar essa inteligência, né, que está no gestor de ativos
e utilizar a AI para trabalhar com dado e dar para a gente ali alternativas e quais são os melhores caminhos. Pensando num perfilamento de usuário, quando a gente fala de uma renovação de contrato, por exemplo. E ter esse aprendizado constante em cima do que já é feito, já prática de IT em CMDB, e o nosso papel muda. Então, do administrador do CMDB, agora eu preciso ter um papel de orquestrador. O meu papel, ele evolui. Então, antes eu precisava manter o CMDB, eu precisava atualizar os dados, eu precisava registrar todos os eventos do ciclo de vida. Agora eu preciso entender e usar a minha capacidade para delegar onde que a IA pode executar determinados fluxos de trabalho, onde ela não pode, onde ela pode com autorização, onde eu preciso ter uma governança em cima disso, pensando em IA agêntica. Então, quem capitaliza é 80% desse processo, tá? Pensando aqui em AITA em CMDB. Isso é tão crítico, pessoal, que, que das empresas que estão no topo, né, das empresas que tiveram sucesso, a gente está falando daqueles 5% lá, tá? Dessas empresas que estão no topo, pelo menos 50% do time que opera na organização foi treinado em AI. Existiu um treinamento formal, capacitação, gestão de mudança. Quando a gente olha o outro lado da curva, né, as empresas que falharam, somente 20% das pessoas foram, em algum nível, treinadas, né, capacitadas em AI. Então, para a gente conseguir ter um fator de 4 vezes mais chance de não falhar, é capacitação, é treinamento, é entendimento. Então, essa provocação de façam um teste vem muito no sentido de despertar uma fagulha em vocês, que vocês busquem essa capacitação também, busquem trazer essa capacitação dentro da organização, busquem entender o cenário, tá? Então, pessoas totalmente. Quando nós falamos do pilar processo, é, o processo, ele, ele é a base. Por quê? Porque quando a gente fala de ITAM e CMDB, a importância do dado, ela é muito crítica, né? A base que eu tenho ali, os relacionamentos que eu tenho ali, se esses dados estão ou não confiáveis, é algo muito crítico. Só que o dado ruim, ele não é a causa, ele é a consequência de um processo ruim. Então, quando a gente fala em aplicar AI dentro de um CMDB, onde eu tenho uma base de dados não confiável, eu estou definindo um processo que ele vai ser ruim em escala. Então, dentro do meu CMDB, eu preciso ter o dono do dado. Se antes eu precisava ter um mapeamento ali, quem é o owner daquele C e quem é responsável por manter aquele relacionamento, agora eu preciso ter isso muito bem definido para entender quando a IA tomar uma decisão, quem é responsável por aquela decisão. Então, eu preciso ter accountability disso. Senão, eu não tenho qualidade, né? A governança em cima do meu ciclo de vida. Então, se eu tenho qualquer mudança, seja uma criação, seja uma mudança, seja uma baixa no meu item de configuração, seja um fluxo, que esse fluxo ele seja aprovado e ele seja auditado, tá? Então, se eu não tenho um processo estabelecido no meu CMDB que me possibilite gerar um bom dado para trabalhar, esse é um primeiro passo para estar AI ready quando a gente fala de adoção de IA em cima de ITAM e CMDB. Tá? O que a gente já presenciou em alguns cenários também, pessoal, em que é bem comum a alta gestão pensar que AI pode resolver o problema de dados. E na maioria das vezes isso não é possível, tá? O problema de dados, ele se resolve na origem. E a origem do problema de dados é o processo. Exatamente. Nós falamos aqui que a tecnologia ela já nasce pronta, então a tecnologia é um meio para um fim, né? Então não é reconstruir o que já existe, pensando no nosso ITAM e CMDB, é usar a tecnologia ao nosso favor, para que ela possa executar, para que ela possa sumarizar incidentes, para que ela aprenda com a base que nós já temos. E mesmo que essa base ainda não esteja muito boa, porque se eu vou ter que voltar para um processo para melhorar o meu dado, eu posso testar a IA em parte do meu processo, em uma classe. Aqui, como muitos falaram, né, na resposta, olha, eu já consigo delegar para a IA ações em alguma classe específica dentro do meu CMDB. Isso é ótimo. Então, eu integro isso ao meu fluxo, aos meus processos, capitalizo com as pessoas, uso esse processo para treinar as pessoas e capacitar as pessoas
no uso da IA, e com isso a gente consegue estar mais próximo do que seria o nosso próximo passo. Ou seja, delegar para a IA ações é, no mundo, né, ações nos sistemas, olhando para o meio ambiente crítico. Então, o que que muitas das empresas, né, estão fazendo? Elas estão optando por reinventar a roda. Então, em vez de eu usar a IA para potencializar o que eu já tenho dentro de casa, elas estão usando a IA para reinventar uma tecnologia que já existe. Então, pessoal, o que nós trazemos aqui como uma boa prática é, no business case que vocês estão construindo de adoção de AI, utilizem a AI para o que ela gera mais valor. Não reinvente a roda, né? Esse é o principal ponto. Por quê? Sem, Se eu não reinvento a roda, eu vou usar a IA para melhorar os processos que eu já tenho, para que eu tenha um dado bom, para que ela possa executar ações no meu ambiente, para que eu possa reduzir tempo, na atuação de um incidente, para que eu possa reduzir tempo do meu time na renovação de um contrato, na análise de uma regra de licenciamento, e isso potencializa, o que eu já faço com o ITAM CMDB. Me leva para o próximo nível, tá? Existe uma tendência a gente olhar para a tecnologia, olhar para a plataforma como um atalho, né? A gente Sim, busca formas fáceis, é natural do ser humano buscar a forma mais fácil de chegar a um determinado destino, e a gente olha para a plataforma como sendo isso, né? Quando a gente traz o fator de construir, é porque a gente também entende que talvez construir seja o caminho mais fácil. Então, reavaliar essa capacidade é muito importante, entender que a IA, a tecnologia, a plataforma não é atalho, né? Ela por si só não vai resolver os nossos problemas, bem como sair do zero também não irá, tá? Então, esse equilíbrio entre o que a gente investe tempo e o que a gente investe em consumo também pode ser muito determinístico no sucesso das implementações que vocês vão adotar. exatamente, pessoal. E, e por último, mas não menos importante, a gente vai falar de onde a IA gera valor, né? Falar de estratégia. Na primeira jornada, a ITM CMDB no ano passado, nós tivemos o primeiro webinar dedicado só para falar de estratégia, quando a gente fala de ITAM CMDB. E por quê? Porque ele é um pilar crítico. Implementar a IA onde a IA gera mais valor é o que vai determinar se o meu programa de adoção de AI ele vai ter sucesso ou não, tá? Então, muitas empresas começam com a tecnologia, então escolha a tecnologia antes de eu definir que resultado eu quero ter com aquela tecnologia, né? E muitas empresas começam com a facilidade. Então, onde que é mais fácil eu aplicar IA? Onde que é mais fácil aplicar IA para eu ter um case mais rápido e pra mostrar para o mercado que eu estou à frente na adoção dessa tecnologia? Definir, né, começar pelo resultado é onde vai fazer com que a gente tenha mais base para essa adoção, porque se eu vou aplicar isso onde eu gero mais valor, eu tenho uma base por trás muito sólida de por que executar aquilo. A gente vai ter um sponsor. Então, por que que o mercado está dizendo que os projetos de IA falham? Porque eu estou usando IA onde eu não mudo o ponteiro, onde eu não faço diferença na minha organização. Então, quando a gente fala de aplicar AI onde gera mais valor, é olhar para o pro programa de IA onde eu tenho mais patrocínio executivo. Então, estruturar um business case robusto, mostrar por que que eu estou começando com aquela tecnologia de IA, por que que eu vou começar por esse processo. Olha, isso aqui vai reduzir o meu tempo de atendimento N1 em 50% e isso me gera um impacto positivo, um ROI de 30% na minha operação. Ter esses dados muito bem fundamentados faz com que a gente tenha patrocínio executivo. Senão, essa iniciativa ela morre no piloto, tá? E esse roadmap por horizontes. Mostrar, olha, eu posso começar por IA preditiva, generativa, agêntica, e crescendo essa minha adoção à medida que a minha organização vai crescer em maturidade quando a gente fala na adoção de IA, tá? Então, o erro ele não é técnico, né? O orçamento as empresas estão tendo, o investimento está se tendo, a expectativa do mercado está alta. O ponto é, onde você vai aplicar isso é que vai determinar se o seu programa vai ter sucesso ou não. Pessoal, assim como a gente fala, né, que a Itan CMDB ele não é um projeto, ele não tem início, meio e fim,
AI Ready também não é um projeto, não termina, não tem início, meio e fim. É uma maturidade que ela vai sendo construída à medida que a gente fala de pessoas, processos, tecnologia e estratégia. Então, eu começo pela estratégia. Onde que eu vou gerar mais valor? Processos e pessoas, né? Que processos que eu tenho ou que processos que eu preciso melhorar para gerar um bom dado, para que a IA aprenda com esse bom dado e que as pessoas possam executar esses processos e possam automatizar esses processos, pensar na automação desses processos. Então, na estratégia, onde que eu vou aplicar IA que gera mais valor? Processo. Em que processo crítico? Em que processo estratégico eu vou aplicar IA? Esse processo está consolidado? Ele me gera um bom dado? Ou eu tenho que voltar para a fundação e melhorar esse processo para que eu melhore o dado? Quem vão ser as pessoas que vão capitalizar isso? Quem vai realizar isso? Quem vai fazer com que isso aconteça na prática? E aí, eu preciso capacitar essas pessoas? O que que eu preciso executar em roadmap de capacitação para que essas pessoas tenham, as informações corretas? Porque quando a gente fala de ITAM em CMDB, as boas práticas, é, os frameworks, a forma de licenciamento, a estratégia de uma renovação, a estratégia de auditoria está na cabeça das pessoas que já estão na minha organização. Esse conhecimento já é da organização, estão nas pessoas. Então, o que que eu preciso fazer de capacitação para que essas pessoas, utilizando a IA, possa potencializar o que eu já faço aqui dentro em ITAM e CMDB? E aí, por último, a gente pensa em tecnologia, né? Que IA que eu vou utilizar, que modelo que eu vou utilizar. Eu vou começar por uma preditiva, ensinando ela a trabalhar com os meus dados, ou eu já vou trabalhar com IA generativa, eu tenho essa capacidade, eu tenho ferramental para isso. Então, essa é uma base, e aqui a gente já está desenhando um roadmap para que essa jornada de ITAM em CMDB em AI ela comece. Então, defina onde a IA gera valor. Primeiro ponto. A gente vai engatinhar. É assim mesmo que a gente começa. Depois, processos. Onde que eu vou aplicar AI? Eu posso começar aplicando AI em um processo específico. Quem são as pessoas? E aqui, quando a gente fala de processos, eu amplio e adiciono pessoas. Quem são as pessoas que vão estar à frente dessa jornada aqui dentro da organização? E aí eu aplico a AI em um processo, pelo menos. Feito isso, né, que é o que eu acredito que muito da nossa audiência está aqui, né, em aplicando AI em pelo menos um processo com POC, com testes. Esse é o caminho, pessoal. A gente está caminhando. E o próximo passo é a governança. Quando eu defino muito bem o que que eu quero fazer com AI, quando eu já vejo isso funcionando na prática, eu executar isso para mais de um processo automatizado em produção, tá? Quando a gente já tiver isso em produção, aí eu preciso olhar para o pilar governança. Pessoal, o que nós estruturamos de governança em processos de ITAM e CMDB que fez a organização chegar até aqui e ao nível de maturidade que ela está hoje, não é a governança que vai fazer com que a gente chegue no próximo nível. Porque a IA mudou a forma como a gente trabalha. Agora a gente precisa olhar para essa nova tecnologia e entender o que que a gente tem que atualizar no nosso modelo de governança para que a gente chegue nesse próximo passo. Entender que é uma governança diferente, Sim, que é uma governança talvez um pouco mais dinâmica e, principalmente, que é uma governança que vai tratar muito de risco, né? Os riscos são potencializados, bem como os ganhos também. Então, é uma governança que ela precisa ser muito forte aqui, pessoal. Muito forte. E não dá para a gente pensar em governança sem que nós tenhamos estruturado muito bem os quatro pilares: pessoas, processos, tecnologia e estratégia. exatamente. E pessoal, a gente sabendo que esse próximo passo ele é governança, a nossa jornada ela foi desenhada exatamente para isso, para que a gente primeiro entenda o impacto da IA na nossa realidade de IT em CMDB e que o próximo passo é entender como que essa governança vai nos trazer uma vantagem competitiva, né? É isso aí, gente. Ellen, Gustavo, muitíssimo obrigado por essa apresentação. Ela foi muito completa. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, deixem aqui no nosso Q&A. Quem puder ficar mais um pouquinho com a gente responde essas perguntas. E é isso. Mais algum comentário, Gustavo, Eu Ellen? gostaria somente de agradecer todo mundo que participou. Nós tivemos aqui um número interessante de pessoas, né? Quando eu olhei aqui a última vez, nós estávamos em aproximadamente 120 pessoas. Então, deixamos agradecimentos, convidá-los, é claro, para o próximo evento.
ele é complementar ao que a gente viu hoje, então a gente vai estender um pouquinho ali a governança, como é que a gente se prepara para o próximo passo, né? Nosso Q&A foi bem claro, nós estamos explorando, estamos todo mundo ali no caminhando e engatinhando, talvez, mas a próxima curva nos espera. E a gente precisa saber a velocidade com que a gente vai passar, se a gente vai passar com o pé no freio, se a gente vai frear um pouquinho antes, né? Qual é o carro que a gente está dirigindo. Então, entender tudo isso, é, conseguir montar esse cenário para que a gente pense na próxima curva, que é governança, é extremamente importante. Então, aproveitem esse material que nós trouxemos hoje, tragam as dúvidas de vocês, fiquem à vontade para nos chamar nas nossas redes também, caso vocês queiram, e não deixem de comparecer no próximo encontro, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, pensando ali em como que a gente vai se virar no futuro. Tá. Pensando em Gustavo, governança, pessoal. exato. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Foi incrível, né? Ter aqui mais de 120 pessoas acompanhando constantemente, né? Até aqui o Uhum. finalzinho. Então, por favor, fique à vontade. Quem tiver pergunta aí, envie no Q&A, a gente vai estar aqui para responder. Ellen, É, e já conte temos conosco. algumas, já temos algumas perguntas aí. O Everson Alves da Silva, ele agradece o evento e ele pergunta onde vai ser o endereço, do evento presencial. Será em São Paulo, tá? Na região da Berrini, pessoal. Já fica marcado aí. Exato. O Marcelo Fraga, bom dia. O encontro presencial é pago? E como vai funcionar? E o material podemos encontrar aonde? Marcelo, acompanhe nossas comunicações. Os detalhes estão todos lá, estarão todos lá, né? E você vai entender a forma de participar. Como que você consegue participar desse evento, tá? Ele é limitado, né? Todo evento presencial tem um limite. Então, a gente vai Limite passar físico, né? A gente tem um limite limite físico. físico, limite físico. Uhum. E a gente vai passar todas as regras aí para que sejam as mais equilibradas possíveis, tá bom? Temos também um comentário aqui, apresentação maravilhosa, tranquila, passou conhecimento de forma simples, prática e que foi fácil de ficar na sala. Parabenizando vocês aí, Ellen e Gustavo. Obrigada, Bacana, Passo, obrigado pelo pessoal. comentário. Passo deles aí as minhas palavras também. Aprendi muito e pude fazer diversos paralelos com a minha competência de marketing, né? Que já estou aqui acelerando também nesse departamento, né? Muito bom. Para não ficar para trás. Foi muito interessante entender as questões voltadas à ITAM, voltadas ao CMDB, né? Que é o ponto forte dessa jornada, que é o interesse das pessoas aqui, né? Então, assim, eu fico cada vez mais grato de estar nesse projeto, de estar aqui na Format, junto com vocês, aprendendo demais. A cada sessão eu aprendo mais. Obrigado, Ellen, Gustavo. Muito bom, pessoal, muito obrigado. Nos Pode ter vemos em uma última breve. aqui? Temos uma última aqui. Ah, talvez para você, Gustavo, ou para Ellen. Onde vocês enxergam ser o impacto mais imediato da otimização com IAs? Nos custos operacionais, reaproveitamento de licença ou predição de falhas, ou outro? Eu vejo que nesse momento no mercado, onde que o impacto da IA imediato ele vai ser maior é quando a gente fala de IA preditiva, aquela IA que prevê, né? Que aprende com os nossos dados e consegue ali fazer modelos probabilísticos de previsão de consumo de licenças, estouro de licença com base no insumo que eu dar para ela em cima de headcount, por exemplo, previsão de falhas, né? Então, quais são os servidores que eu tenho probabilidade de ter uma falha nos próximos meses, com base no histórico de incidentes que eu tenho no meu ITSM. Então, respondendo sua pergunta, Matheus, é em cima do uso da IA preditiva, tá? Que, na nossa visão e que a gente está vendo no mercado, é a IA que dá o ROI mais rápido, tá? É a IA que está mais Legal. madura e que dá o ROI mais rápido. Obrigado, Matheus. Se mais alguém tiver uma pergunta aqui, a gente aguarda um pouquinho. Um último recado, pessoal. Nós vamos passar a pesquisa de satisfação via e-mail, tá bom? Nós passamos a pesquisa de satisfação via e-mail e via WhatsApp. Fiquem ligados. É muito importante que vocês participem para que a gente entenda aí o que que a gente pode evoluir nesse modelo da jornada digital, né? Temos dois modelos, presencial e digital, então a gente quer saber como que a gente evolui para o segundo webinar aí, tá bom? Muito obrigado. Vamos ver se tem Muito mais obrigada, pessoal. pergunta. Acabou. Acabou. Andiamo.
Obrigada, pessoal. Até o próximo webinar. Até o próximo webinar, pessoal.